Porque quando eu me converti, eu fui vítima de um assalto. Os caras me assaltaram. Não morri por nada, porque Deus tinha um propósito. Não tiraram minha vida por nada. Quer dizer, me converti, mas fiquei com aquele negócio no meu coração. Eu tava que nem esses caras do mundo fala aí, que bandido bom é bandido morto. Eu tinha esse pensamento. Aquela coisa ali, grafata, aquela coisa ruim. Só que eu entendi que ele estava errado. Glória a Deus, e graças a Deus, Deus me libertou disso aí. Ao ponto que, quando no início da minha conversão ali, a gente trabalhava no presídio, ali central, né, trabalhando. E graças a Deus, Deus me deu graça de pregar ali das pessoas que estavam presas ali, né? Sim, pra quem não conhece, né, seu ofício, o senhor era... Isso, policial. 30 anos aí, né, servindo aí. Então eu tive esse privilégio de trabalhar no presídio e Deus me deu um amor tão grande para essas pessoas que... O privilégio, olha a visão, né? Se não tivesse liberado, né, liberado perdão, não seria um privilégio, seria um castigo, né? Vamos pro presídio, Então eu entendi, irmãos, que Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Ele nos perdoe. Quem somos nós para não liberar o perdão? Então eu preguei lá, inclusive teve pessoas que foram libertas, lá saíram, depois testemunharam aqui fora, né? Eles acharam interessante que lá a gente usava arma, então eu tirava minha arma, daí entregava lá pro sargento lá, o comandante lá da patrulha lá, né? E entrava na cela lá sem nada. Mas interessante que eu falava de Jesus até naquele semi-aberto, não era tão perigoso como os outros. Então a gente até refeição fiz com eles lá, junto, e tudo bem. Era perigoso, tava deixando de ser. Exatamente, se converteram, e teve uns que saíram de lá e depois vieram testemunhar. Deus fez, né? Que eles acharam interessante um policial falar do amor de Deus, do perdão. Então eu tive esse privilégio também na polícia, né, de trabalhar na viatura e quando às vezes a gente fazia alguma prisão, eles sempre passavam pra mim, eu passava o Maninho Almeida, meu primeiro. Maninho Almeida vai conversar contigo. Então daí eu conversava. Que resposta, né? Extraordinário. Então irmãos, foi essas experiências que eu tive, né? Eu vivenciei o perdão, sei o que é, porque é o que a gente tem que aprender. Se a gente não perdoar, a gente vai precisar de perdão também, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Porque quando eu me converti, eu fui vítima de um assalto. Os caras me assaltaram. Não morri por nada, porque Deus tinha um propósito. Não tiraram minha vida por nada. Quer dizer, me converti, mas fiquei com aquele negócio no meu coração. Eu tava que nem esses caras do mundo fala aí, que bandido bom é bandido morto. Eu tinha esse pensamento. Aquela coisa ali, grafata, aquela coisa ruim. Só que eu entendi que ele estava errado. Glória a Deus, e graças a Deus, Deus me libertou disso aí. Ao ponto que, quando no início da minha conversão ali, a gente trabalhava no presídio, ali central, né, trabalhando. E graças a Deus, Deus me deu graça de pregar ali das pessoas que estavam presas ali, né? Sim, pra quem não conhece, né, seu ofício, o senhor era... Isso, policial. 30 anos aí, né, servindo aí. Então eu tive esse privilégio de trabalhar no presídio e Deus me deu um amor tão grande para essas pessoas que... O privilégio, olha a visão, né? Se não tivesse liberado, né, liberado perdão, não seria um privilégio, seria um castigo, né? Vamos pro presídio, Então eu entendi, irmãos, que Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Ele nos perdoe. Quem somos nós para não liberar o perdão? Então eu preguei lá, inclusive teve pessoas que foram libertas, lá saíram, depois testemunharam aqui fora, Eles acharam interessante que lá a gente usava arma, então eu tirava minha arma, daí entregava lá pro sargento lá, o comandante lá da patrulha lá, né? E entrava na cela lá sem nada. Mas interessante que eu falava de Jesus até naquele semi-aberto, não era tão perigoso como os outros. Então a gente até refeição fiz com eles lá, junto, e tudo bem. Era perigoso, tava deixando de ser. Exatamente, se converteram, e teve uns que saíram de lá e depois vieram testemunhar. Deus fez, né? Que eles acharam interessante um policial falar do amor de Deus, do perdão. Então eu tive esse privilégio também na polícia, né, de trabalhar na viatura e quando às vezes a gente fazia alguma prisão, eles sempre passavam pra mim, eu passava o Maninho Almeida, meu primeiro. Maninho Almeida vai conversar contigo. Então daí eu conversava. Que resposta, né? Extraordinário. Então irmãos, foi essas experiências que eu tive, né? Eu vivenciei o perdão, sei o que é, porque é o que a gente tem que aprender. Se a gente não perdoar, a gente vai precisar de perdão também, porque nós somos imperfeitos, nós somos pecadores.